Eu tive um amor pela Impala 1961, saindo da escola. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. E eu vi uma Impala vermelha saindo de um condomínio. Foi quando eu fiquei desesperada. Pai, que carro é aquele? Carro é aquele? A gente não sabia. A gente parou, o senhor, né? Era um senhor. Que carro é esse? Ele, Impala 1961. Eu olhei pro meu pai e disse, um dia eu vou ter um carro desse. Foi no clipe do Criss Cross, que eu acho que foi muita gente começou a conhecer ali. Da música Jump, que tinha uma Impala pulando e tal. Aí eu comecei a ver, falei, pô, cara, paixão à primeira vista. Falei, o que é aquilo? Comecei a ir atrás, não tinha a facilidade que tem hoje de internet, de nada. Tinha que correr atrás de revista, ver o que era. Aí, cara, descobri... Vi o que os caras começavam a fazer com o carro. Começavam não, né? Que já faziam, mas o que começou a aparecer. Aí o bichinho mordeu. Conheci o Alemão. Engraçado foi que foi através do meu filho, o Guilherme, né? O moleque saía da escola e passava em frente a uma lojinha que ele abriu. E ele direto me chamava. Pai, vamos lá comprar um boné, eu quero um boné, a loja é da hora. E quando eu cheguei lá, a lojinha era do Outra Vida, do Alemão. Aí lá eu conheci o Alemão, o Dil, o Rafa, conheci alguns membros ali. E foi tipo uma amizade que já, desde o começo assim, deu uma liga, tá ligado? A gente já se conheceu e já ficamos camarada. 15 anos atrás, eu vi em clipe, que nem geralmente todo mundo, né? Aí eu trampava numa firma e quando eu saía da firma eu passava em frente a uma bicicletaria. Aí quando eu passei nessa bicicletaria eu vi um garfo lowrider feito lá. Aí eu parei, fiquei olhando como que era aquilo, cheguei em casa e fiz o meu próprio garfo. Tenho o hábito de dizer, e costumo dizer que são duas ferramentas que existem dentro da cultura, que é a bicicleta e que é o carro. Que a cultura é muito mais extensa, que ela é muito maior. E é óbvio que quando você vê um carro, você não quer outra coisa, né? Mas você tá vendo um carro brilhando daquele jeito, coisa que você nunca viu. E mexe, e pula, e vai e vem. E é música, e é tudo. É um contexto bonito. Então não tem como não ficar maravilhado com aquilo, né? Se encantar com aquilo. O processo de quando eu iniciei com as bicicletas vem bem de antes do Dual Rider, do próprio Dual Rider. Eu já gostava de customizar a bicicleta e tudo que eu via, carrinho. Quando eu vi a bicicleta a primeira vez, falei, porra, cara, é um negócio legal, baixo, estiloso, diferente, eu nunca tinha visto aqui. E comecei eu mesmo criar minhas peças, eu mesmo fazer do meu jeito, fechar o quadro, pintar, fazia tudo, roda, guidão, o estofamento do banco. Mas queria mais, né, cara? Acho que todo mundo quer ter um carro. Eu nunca gostei de carro. Tipo, não era assim, esse bagulho de paixão que nem... Eu vejo todos meus amigos, porra, o cara teve carro turbo, teve uma pá de carro, sempre gostou de carro. Mano, eu nem ligava pra carro, tá ligado? E, tipo, velho, eu gostava de bike. Então a minha meta sempre foi ter um carro. E como falavam muito com os car clubs de lá, eles me instruíam que você faz a sua bicicleta, tudo e tal, até uns 16 anos e depois já partem para o carro. Porque lá eles tiram a habilitação com 16 anos. Isso ficou muito na minha cabeça, mas é o que eu sempre amei carro antigo muito antes de conhecer o Lowrider. E então a minha meta era ter o carro. Comecei atrás, eu tinha carro novo, comecei atrás de carro antigo para comprar, para fazer, até que
Alguns anos depois fui atrás, fui viajar para conhecer a cultura de perto. Descobri que tinha uma cultura envolvida, que não era só um carro, que não era só uma... que tinha uma história por trás. Eu fui tentar descobrir isso. E, na verdade, fui para bike, né? Foi a primeira coisa quando você entra, que você quer participar, você quer fazer alguma coisa. Comecei a montar uma bike. Aí fui viajar, fui para Los Angeles, fui para San Diego, fui conhecer, trouxe umas peças. Isso em 97. O clipe foi de 92, mas até lá você vai, né, ficando louco. Era difícil, o carro era difícil, era caro, sempre foi caro. Mas aí eu falei, vou entrar pela bike, gosto também, até hoje tenho. Aí quando eu voltei, trouxe umas pecinhas, comecei a montar uma bike, não conhecia ninguém ainda, nem sabia que tinha aqui no Brasil. Comecei a fazer um negócio sozinho, né, do meu jeito, eu sou do interior, então com o que eu tinha... Eu acho que eu fui pro rolê do lowrider pelas pessoas, sabe? Pela marca que os caras tinham, sei lá, aquele estilo. Eu falei, puta, não era bagulho de, eu gosto do carro, eu quero ter um carro desse. Não era mais o estilo, tá ligado? O que envolvia, porque é uma coisa muito maior o lowrider do que um carro, né? Então acho que é importante você começar lá de baixo, de uma bicicleta, até você chegar num carro e não chegar pulando a catraca. Eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu compro o melhor carro, a melhor mecânica, a melhor hidráulica, a melhor roda e coloco na rua, saio querendo ser o engraçadinho, o bonitão e, um ano depois, não é nada disso que eu quero. Então acho que é importante você começar aos poucos e saber se é isso que você quer mesmo. Tem muita gente que se perde no caminho. É muito importante você conhecer, não só isso, tem a cultura de o jeito que os caras se vestem, música, tá tudo envolvido, né? Não é uma coisa, lowrider não é uma coisa só o carro ou só a bike, é tudo junto. E sempre gostei de música, sempre via nos clipes um ou outro carro, mas eu já tinha uma paixão por carro antigo, sempre gostei, né? Assistia quando era moleque, minha mãe gostava de seriado, aqueles seriados americanos da década de 60, Disney é um Gênio, A Feiticeira, todos eles tinham carrão, tudo barcona grande, eu ficava maravilhado lá vendo aquilo. Até que uma vez aqui no Pacaembu, vi um carro lá também, falei, pô, não acredito, uma Impala 61, a dourada, que todo mundo conhece. Aí fui falar com os caras, era alemão e tatá, e aí bati um papo, falei, pô, também gosto, tô montando uma bike e tal, o alemão foi mais gente boa, o tatá foi meio, né, ficou meio... Imagina que chega nele também, todo mundo chega perguntando coisa, o cara não me conhece, eu já vou... Mas aí até começou uns eventos aí, ele me chamou, ele sabia que eu tinha bike, depois eu encontrei com ele mais umas 2 vezes com o alemão. Aí começou no Brasil, 2000 já e tal, né? Para eu ser aceita na cultura lowrider não foi muito fácil como eu pensei que fosse. Quando eu cheguei, na verdade, antes de eu ir ao alemão, eu fui em um encontro. Eu não fui muito bem recebida, porque me olharam como, mais uma em outro quesito e não no, mais uma que gosta de carro, que gosta de bicicleta. Então, isso já me bloqueou muito e, será que é isso mesmo? Que todos são assim? Todos os encontros de carro são assim? Lowrider é assim? Porque eu não conhecia nada nem ninguém que pudesse me instruir e falar, porque eu não conhecia ninguém. Eu vinha aí na internet e pessoal dos Estados Unidos. Eu tinha mais contato com o pessoal dos Estados Unidos sem entender nada. Na verdade, eu colocava tudo no Google Tradutor e eu conversava muito com Dukes e também com Majestics Car Club. E eles sempre me trataram super bem e me acolheram, na verdade, até hoje. E me ensinaram muita coisa. Mais ou menos. Mas foi suave, tá ligado? Tipo, o primeiro impacto foi suave pra caralho, porque, porra, conheci o alemão, que é um cara 1000 grau, firmeza pra caralho, o cara que não tem palavras, o Tatá, que tem aquele jeitão dele, mas... Mano, o Tatá sempre me recebeu. Toda vez que eu fui lá, ele trocou ideia comigo, tá ligado? Eu já vi ele largar a cara lá, tipo, metade do dia, o cara esperando ele pra trocar ideia e, tipo, ele não descer e foda-se.
Largar o cara lá. Ele que falou pra mim comprar um carro, tá ligado? Ele me levou pra ver vários carros, tá ligado? Eu fui com ele ver vários carros. E eu acho que essa primeira parte foi assim, da parte deles foi legal, tá ligado? O primeiro contato assim com o carro, queria um carro antigo, comecei a procurar. Lógico que a gente sempre quer Impala, mas a Impala sempre foi cara, sempre foi difícil. And Impala Super Sports, convertibles and sport coupes can also have at extra cost this new adjustable comfort tilt steering wheel. E na época era mais ainda, né? Final da década de 90. Aí consegui um Oldsmobile, achei um Olds. Na verdade fui ver um Dodge, o Dodge estava muito ruim. Não tinha muito a ver com o negócio, mas já era uma porta, era um degrau, né? Depois você troca, oferece, dá uma volta e tal. Aí na frente um cara lavando um carro, era um Oldsmobile. Pô, bonito, cara, um Cutlass. Aí conversei com o cara, não vou vender. Eu falei, fica com o meu telefone. O cara, não vou vender. Aí deu uns 6 meses depois, falei, tô fazendo minha casa e tal, mas não vou vender. Aí, infelizmente, a esposa engravidou, teve que vender rápido. Ele falou, pô, cara, não sei se é santo, o que é. Aí me ofereceu, eu troquei, vendi umas coisas e tal, tudo que tinha. E acabei pegando o carro. Aí até um parceiro que monta e tal, até foi lá pra minha área pra ver, falou, não, vou montar nesse carro. Eu falei, não, cara, a paixão sempre foi Impala e tem que ser Impala. Nem que eu espere, não precisa fazer rápido. Minha filosofia sempre foi fazer direito e não rápido, né? Então, vamos esperar até ter um carro legal. Eu acho que eu comecei a pensar em ter carro quando eu conheci o Enio, que eu fui na oficina do Enio levar uma bike pra fechar a bike, tá ligado? Quem ia fechar era o Charrão, que é um tiozinho que fazia, já faleceu, né, meu? Ele fazia funilaria. Aí eu levei a bike lá e o Tata era meio marrudão, mas o Enio, ele era um cara mais acessível, trocava ideia, pá. E aí lá que eu comecei a ver os carros, tá ligado? E, tipo, por coincidência, tinha uma 62 azul, que era do pai do Marcílio, do Márcio. E, mano, eu não sabia nada de carro. Eu só sabia que era Impala, tá ligado? E lá que eu comecei a ver carro, cara. E eu pirei nesse carro azul, tá ligado? Falei, caralho, puta, foda, né? Carro foda. Comecei a pensar, puta, será que eu consigo ter um carro? Quando eu vi esse carro a primeira vez, era de um amigo, eu falei na brincadeira, eu falei, pô, eu quero esse carro, vende pra mim, você tem 2, meu, vende esse aí pra mim. E não, esse eu não vendo, E passou uns 2 anos, ele me ligou, Carlos, eu vou vender o carro. E eu peguei e falei, o carro é meu. E vim pra casa, e agora, meu, como que eu pago o carro? E meu pai teve um papel bem fundamental para mim ter esse carro. Eu tinha pego uma grana emprestado na época para um terreno que acabou não dando certo. E eu falei, pai, me passa esse dinheiro. Eu pago essas parcelas, você se livra da dívida e dá certo para mim, dá certo pro senhor. E aí tá bom. Me passou o dinheiro. E eu peguei o carro. Isso já tem uns 13 anos, cara. E aí fui trocando de carro, pega outro, troca daqui, arruma outro dali. Até que cheguei numa Impala 63, comprei a Impala em 2003, uma 63 Coupé. E peguei o carro, lembro que mandei numa autoelétrica, zerou, e o carro estava bonito já. Aí ficou alguns dias, eu tirei o carro de lá, levei para casa, dei uma polida. Meu pai sempre trabalhou com ferramentaria, falou, usa isso aqui, usa aquilo ali. Desmontei umas peças, limpei e estava lindo. Isso um sábado. Aí no domingo, uns amigos marcaram de ir lá pra gente dar uma volta. Eu tirei o carro, andei 2 quarteirões, quando estava encostando, veio uma van e deu na traseira. Tipo, eu costumo dizer que aqui no Brasil você não escolhe o carro que te escolhe, tá ligado? Porque é muito difícil comprar um carro aqui. E é muito louco, porque, né, mano? Eu acho que é foda, porque o primeiro carro que eu vi que eu achei muito foda era uma 62 também. E acabou que eu comprei uma 62. E eu só lembrava que o Tata, as recomendações que o Tata falou pra mim, tá ligado? Tipo, compra uma 2 portas. Aí eu comprei no primeira mão.
Cara, primeira mão, velho. Que nem existe esse bagulho, mas jornal, velho. Fui olhando o jornal, comprando jornal de domingo e procurando Impala, tá ligado? E achei meu carro lá, mano. Corri pra caralho atrás e achei meu carro. Aí fui lá e meu irmão foi junto comigo na época pra... Meu irmão manjava de carro, eu não manjava porra nenhuma de carro, né? Aí ele pegou e começou a procurar carro junto comigo. E aí a gente viu no primeira mão, eu tinha pegado esse anúncio aí, cara. Demos um rolê do caralho na cidade, fomos pra Guarulhos ver carro, fomos uma pá de lugar. Aí terminamos em Cotia. E aí ligamos pro cara, meu, tamo aqui, pá, não sei o quê. O cara falou assim, eu vou aí na prefeitura. Pô, pensamos, caralho, o carro tá andando, né, velho? Já é um bom sinal, né? Se o carro tá andando, já é um carro, né? Porque os carros que a gente tinha visto era só carro zoado. Aí porra, cara, era um dia de chuva, tá ligado? Era uma noite, na real, já tava, né? Já tava de noite já. E tava chovendo e o cara chegou com o carro. Puta, eu olhei e falei, caralho, né, mano? E meu irmão falou pra mim, não, é esse mesmo. Aí eu falei, porra, foda, né? Aí o cara parou o carro, entramos dentro do carro. Aí meu irmão começou a trocar ideia com o cara, né? Porque ele que sabia de bagulho de carro. Eu não sabia nada. E eu ficava só ouvindo os dois conversar, assim, olhando dentro do carro, sentado assim, viajando, tá ligado? Pensando assim, caralho, mano, que foda, tá ligado? 10 anos depois que eu comprei o carro, eu consegui dar minha primeira volta, cara. É difícil, o carro ficou parado na garagem esse tempo todo, eu pagando o carro. Nesse processo eu perdi emprego, eu já não consegui investir no carro. Várias vezes pensei em desfazer, porque falei, não vou conseguir fazer. E, meus amigos, não, cara, vamos fazer funcionar o carro. Eu comprei esse carro e não tinha mecânica. E o Fernando, ele tinha um motor. Ele tinha um motor e falou, vamos pôr esse motor nesse carro, vamos juntar o que a gente tem e fazer rodar, meu. Nós dois é mais forte do que um só. Nós se junta, todo mundo usufrui, todo mundo vai dar um rolê. E fala, tá, vamos montar, mas quem vai montar? Eu não manjava nada de mecânica. Aí fomos lá, buscamos o motor e um amigo nosso, o Fininho, falou, vamos fazer funcionar. E, cara, em 2 dias o cara funcionou o carro, colocou o motor e funcionou o carro. Foi tipo um presente de aniversário, no dia do meu aniversário, o carro tava lá e vamos dar uma volta, mano, eu andei com o carro freava uma roda. E lá tirando mal barato, vamos dar um rolê, pegamos a Dutra, o carro freando uma roda, entendeu? Hoje, o carro tá zero de mecânica, tem freio, tem documento, mas o caminho é longo ainda. Eu quero esse carro pintado, eu quero tudo cromado, tudo novo, tapeçaria nova, as rodas eu quero hidráulica. Então eu quero tudo isso, cara, eu vou trabalhar para isso, como eu sempre trabalhei para ter minhas coisas. Aí tive que fazer o carro inteiro. Aí foi pra oficina, ia só arrumar ali, começou a fazer. Aí o cara, já que fez aqui, vamos fazendo ali. E aí a vontade que você tem de montar um carro legal, então vou comprar um negócio, vamos botar flake, vamos colocar candy, vamos fazer um negócio diferente. E aí foi indo, só que o tempo não era uma época muito boa. Tava sem grana, sem dinheiro. Falei, queria roda, queria bomba, 2003. Até que eu falei, cara, tinha uns amigos que estavam nos Estados Unidos trabalhando, ficavam me chamando. Vem pra cá, tem coisa aqui, dá pra ganhar um dinheiro. Aí eu falei, eu vou pra comprar um jogo de roda, um jogo de pneu, um jogo de bomba. E aí eu volto. Cara, na primeira semana já deu pra comprar um monte de coisa, entendeu? Aí você fala, vou ficando pra... Aí no final eu acabei comprando, no primeiro ano eu comprei umas 4 Impalas. Você vai pra comprar uma coisa, você vê como é diferente, né? A disparidade. Aqui você trabalhando, ralando, eu sempre fui um cara de sair de manhã e voltar à noite. E na dureza, sempre ali, o máximo que eu consegui foi o carro, mas não tinha mais dinheiro pra nada. Mas a vontade, a paixão, aí te levando pros caminhos, você vai vendo uma oportunidade ali, vamos abraçar. Até que depois consegui comprar alguns outros carros. Eu parei meu carro,
Eu não sei dizer quando, mas foi tipo 2000 e alguma coisa aí, né? Se eu comecei a fazer rolê com os caras lá em 2000, então eu devo ter parado meu carro em 2003, por aí. Parei meu carro para pintar. O Tatá falou, mano, vamos pintar o carro, pá, não sei o quê. Foi aí que eu conheci o japonês, nessa mesma época, tá ligado? E eu tava na minha mente que eu ia pintar o carro. Falei, pô, vou pintar o carro. É fácil, você pinta o carro e já era. Aí conheci o japonês e falou, não, vamos reforçar o chassi, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí caí na ideia dele e comecei a fazer, velho. Comecei a fazer o carro. Vixe, foi mó luta, mano. Mó luta mesmo, mó luta. E era tipo assim, parecia que quanto mais eu nadava, mais eu me afundava, tá ligado? Parecia uma areia movediça, cara. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda, tá ligado? Porque quanto mais eu fazia, mais eu via meu carro ser desmontado. E aí já tinha peça em tudo que é lugar de São Paulo. Aí também tinha peça em Mogi agora também, já era longe pra caralho. Aí eu comecei a entender o que era um carro. Eu acho que da mesma forma da bike, tá ligado? Só que a bike é muito mais simples de você entender, né? Imagina um carro todo desmontado em vários pedaços. Coisa que eu tava jogando fora, tá ligado? Assim, parafusinho assim que você joga fora. Ah, parafuso desse daqui depois eu compro. Você vai ver um parafuso daquele, não existe, tá ligado? Você tem que... Mano, foi mó luta, velho. Foi mó luta. De lá pra cá foi mó luta. Foi uma luta interminável, tá ligado? Parecia que não tinha fim. Era tipo um pesadelo. Nunca fui pra fora, tá ligado? Mas os caras falam que o acesso é absurdo lá fora, né? Você tem acesso a qualquer coisa. O projeto que você bolar um projeto, fazer ao Gold, a bike, você vai numa loja lá, você compra tudo ao Gold, tá ligado? E aqui no Brasil? Como que você vai fazer isso? Você vai mandar dar um banho na peça, depois já não fica da hora, não fica igual. E aqui, mano, é na raça, né, velho? O brasileiro, você tá ligado que você tem que correr atrás, procurar o melhor cromo. E o capricho, né, cara? É um detalhe diferente que você faz, uma pintura diferente, com metal flake, candy. É complicado, mano. No Brasil é difícil. Tudo aqui fica muito mais caro, né, mano? Nos Estados Unidos, a dificuldade para montar um carro lowrider, eu acredito que seja a mão de obra. Porque eu trabalhei 9 anos com um customizador, pintor, e lá nos Estados Unidos a gente tinha muita dificuldade de encontrar um preparador, por exemplo. E quando encontrava, não era bom. E a diferença é que lá você encontra com mais facilidade materiais, por exemplo, candy, flake. Assim, preciso comprar um candy. Eu ia ali 10 minutos da oficina e comprava. Aqui já é bem difícil e muito caro. A diferença é que para montar um lowrider lá e aqui também é o valor, né? Mas uma coisa que eu percebo assim é que lá fora é muito mais fácil você fazer amizade, o povo é mais aberto para isso, entendeu? Aqui começou muito fechado, muito, quem tinha informação não queria passar. Então, isso eu vejo como a maior dificuldade, assim, era você ter acesso às coisas. Hoje está tudo mais fácil, tem internet, você acha o que você quiser, você importa o que você quer, você pede, chega na sua casa, vai sair caro, mas você consegue. Importadora, tem muita gente fazendo. Na época era mais difícil. Mas eu acho que é um lance cultural mesmo, assim. Eles estão... O que eu acho interessante lá fora é que você vê 3, 4 gerações nisso, né? Principalmente os descendentes dos ticanos. O avô que está lá, o filho, e que hoje já tem um outro filho, né? Então, assim, fica avô, filho e neto na cultura, o cara com carrinho, a criança com carrinho. O avô já é de um clube que começou na década de 70. Então isso eu acho legal. Aí um ajuda o outro, então a facilidade de se achar, já tem um cara que pinta para eles. Os clubes mais antigos que a gente admira, a história, estão lá até hoje. Então aqui ficou um negócio fechado por muito tempo. Pouca gente dominava, então não alastrou do jeito que era para ter acontecido, né? Eu comecei a pensar que, tipo assim, mano, que o meu carro tava igual eu, tá ligado? Todo fudido, mas, tá ligado? Eu comecei a trabalhar isso, cara. Sabe? Trabalhar isso no meu carro, velho. Tipo, por mais que eu me sentia meio chateado com as coisas do dia a dia, né, meu? A vida vem, sabe? Problema de grana, uma pá de coisa, tá ligado, velho?
passei mó perrengue de dinheiro e não vendi meu carro, tá ligado? E eu fui montando, cara, sabe? Cada parafuso que eu colocava no meu carro, eu me sentia melhor, sabe? Cada coisa que eu fazia, mesmo... Às vezes eu ia lá no japonês, removia uma lateral do carro, falava, caralho, deu um passo pra frente. Aí, de repente, entrava um carro de alguém para fazer, largava o meu carro lá 3 meses, ia trabalhar num carro de alguém, tá ligado? Mas com o pensamento, né, cara? Não, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora, tá ligado? Nesse meio tempo eu já montei carro pra uma pá de gente, porque eu trampava com o japonês, né, mano? Eu via um monte de carro ser montado e eu via o meu cada vez mais desmontado, cada vez mais enferrujado. Tipo um carro que eu via andando, tá ligado? Você vê ele largado na rua e você tentar fazer alguma coisa e não conseguir, tá ligado? Eu acho que essa história começou a ter um fim a partir do momento que eu conheci pessoas que Deus peneirou pra colocar na minha vida, que realmente fez a diferença, tá ligado? Que é tipo... Que me ajudaram, tá ligado? Que tipo, puta, tiveram essa sensibilidade, né, mano? I shed so many tears that my tear dots turn red. Now that hema glowing, flowing, keeping vampires fed. They wanted to jam me in, lock me up and throw away the key. A pack of hyenas, he laughing at me. They took many shortcuts by backstabbing E aí, me. o que você acha? Perfeito. Melhor do que eu esperava. Não, vai ficar melhor. Vai fazer a plaquinha aqui com o nome dele, da Fazer rua tudo dele. Agora. Vamos começar o processo? Demorou. Essa relação de carro e dono, eu particularmente gosto de montar o carro pra mim. Eu nunca pensei em montar um carro pra vender. Tem muitos que fazem isso, mas a maioria das pessoas que eu conheço montam o carro pra si mesmo, como os que tendo a sua própria identidade. Você não liga de eu ficar aqui em cima olhando? Não ligo mais, não. Na verdade, isso daqui não ia nem ter, né? Não ia, porque na real o carro veio assim pra ele retocar, né? Porque já tava um tempo parado. E com o tempo começa a surgir um risquinho ou outro e eu gosto de tudo perfeito. E aí eu confio nele aqui, né, em São Paulo pra fazer, só confio nele pra retocar o carro. E ele falou, vamos fazer uns desenhos. E eu, acho que eu não quero, com medo assim, né, de mudar o... Aí na real ele fez dentro das portas, era só pra fazer dentro das portas. Aí quando eu vim aqui e vi, ficou tão perfeito, eu falei, eu acho que eu quero pôr pra fora também. Aí eu decidi colocar, mas na verdade eu não ia fazer nada fora do carro. Uns colocam o retrato da mãe ou do pai que faleceu, outros colocam música que gosta, ou filme, como no meu caso. Eu acho que seria bem legal se fizesse cada um sua identidade. I got favor, God's favor, and nobody can take it from me. I am worthy of every... Assim, você olhar e falar, aquele ali é o carro da Esther. Esse lance de se identificar com o carro, bater o olho. Na verdade, todos os carros que eu tive foram assim, de olhar e falar, cara, eu preciso ver o carro pessoalmente, olhar, bater o olho e falar, esse carro vai ser meu, não sei o que é. E dar a tua identidade pro carro também acho interessante, não é só comprar, né? Fazer é legal, é montar do teu jeito, que é que você olha. E tem um negócio que eu sempre escutei, se você descer, por exemplo, se você desce do carro e não olha para trás, é porque você tá com o carro errado. Então, para mim é assim, eu tenho que descer, eu olho e não fico só olhando. Eu paro, fico admirando, não é porque é meu, porque é do jeito que eu gosto. Você chegou... finge aí, vai. Mas não dá, eu não sou bom fingindo. Finge nessa... Eu era bom na época do Discover. Faz de novo. Eu fui aprendendo muita coisa. Eu não sou o mesmo cara que começou a montar o carro lá atrás. O meu carro não é o mesmo carro, tá ligado? Que começou lá atrás. Tipo, nós dois entramos nessa ideia assim com uma intenção, tá ligado? Que de repente era, pô, vou chegar lá no Pacaembu, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sei lá o quê, tá ligado? E hoje a gente tá saindo com outra, tá ligado? Aprendemos uma pá de coisa junto, tá ligado? Entendeu? Tipo, eu acho que o meu carro, ele reflete tudo isso, entendeu? Era uma ideia, eu era uma pessoa e agora eu sou outro. Meu carro
era uma coisa e agora é outra. Entendeu? Meu carro não está concluído, ele não é um carro pronto. Falta muita coisa para acontecer nele, mas eu sinto que eu tô num rumo foda, tá ligado? Tô num rumo bom pra caralho da minha vida, tô num momento especial, tô vivendo agora, talvez posso falar essa frase, tá ligado? Tô vivendo um sonho. Então, tipo, pra mim é como eu não tô montando um carro, tá ligado? Eu tô vivendo, eu tô aprendendo com esse carro, entendeu? I told myself that money would never be a factor. Now I'm laughing at Benihana's with benefactors. Sell my soul for an artist's love with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this path of master. Path to disaster, enslaved by the master. I'm hearing they laughter, Drunk off my own grapes, yes, I'm blasted. Pockets is fatter. Without peace, what does it matter? Manifesting this madness. My career's center stage, you just a sideshow. Carrying the shame everywhere that I go. Ain't no way this can continue. E o que eu tô aprendendo com ele é a importância dessas pessoas que, tipo, sabe, de repente você tá num momento que você fala assim, mano, puta, vai tomar no cu, tá ligado? Aí tipo, o cara, não, mano, vem pra cá, tá ligado? Vamos pá, como várias vezes, entendeu? Tipo, vários momentos você se sente especial por isso daí, tá ligado? Então, tipo assim, eu nem sei mais o que é lowrider, tá ligado? Se realmente é o que se eu sou um lowrider, tá ligado? Se, puta, eu tô dando rolê, no estilo, isso já passou pra mim, tá ligado? Virou uma outra fita, cara, virou, tipo, minha vida. Mudou a minha vida em quesito, assim, meus amigos, os lugares que eu vou, que eu ia, e assim, a questão de ter a meta de ir morar nos Estados Unidos, de montar o carro do jeito que eu quero, de conhecer pessoas. Pra mim, é o que os caras sempre passou, mano, é sempre fazer o melhor que você pode pela cultura, representar de forma honesta, você sendo honesto e verdadeiro, você não vai ser cobrado mais tarde. Pra mim é um estilo de vida, mano, eu vivo isso intensamente. Acho que a maior satisfação pra mim, assim, é saber que eu fiz do jeito que eu queria, que eu conquistei, que eu... Se você vai perder, vai ter que vender depois, não importa. Importa o que você conquistou. Consegui fazer do jeito que eu queria. Então, assim, já há uns 20 anos, pelo menos, que o meu final de semana é de carro antigo, sendo lowrider ou não. Então, assim, eu sempre quis que fosse assim, entendeu? Então, eu acho que isso é um sonho realizado. Você chegar na tua garagem, ver teu carro, ver do jeito que tá, do jeito que você quis que tivesse. Você vê, eu tive um amigo, eu sempre gostei de carro e moto, e um amigo meu acabou falecendo. Até então eu ficava muito receoso em investir em, sabe, tudo que conseguia. Eu queria colocar em carro, mas você pensa e tal. E aí um cara novo morreu com 20 e poucos anos num acidente de moto. E eu decidi em diante, esse acidente foi em 2001, ele morreu no Natal. Então decidi em diante, eu falei, cara, eu vou viver isso, eu vou fazer, eu vou atrás, sabe? Com certeza não vou me arrepender, porque às vezes você deixa de fazer, geralmente você deixa de fazer alguma coisa, mas eu acho o seguinte, faça o que você tem vontade, porque você não sabe se você vai estar aqui para realizar no futuro, entendeu? Entendeu? Virou um bagulho tão real e tão presente ali que eu me sinto inteiro, tá ligado? Eu me sinto bem quando eu tô com os meus amigos, tô, tipo, fazendo o que eu gosto, que, tipo, mano, é muito louco, porque quando eu fui começar a montar esse carro lá atrás, eu nem sabia o que era um carro, e hoje eu sei que eu montei um carro e que cada parafuso que tem naquele carro, eu que apertei. O carro é lata, velho, tá ligado? Mas o sentimento que a gente coloca nele faz ele ser alguma coisa, né? Você quer ver a alma do carro, né? Você tem que olhar pro dono do carro. O lowrider tem isso, véio, entendeu?
Tipo assim, o carro tem uma alma. Eu sei que pra quem tá olhando de fora e fala, porra, beleza, foda-se. E aí, é só um carro, tá ligado? Mas não é só um carro, é minha vida, tá ligado? Então, tipo, cada pessoa que passou e que deixou um pouco, sabe, um pouco dela mesmo nesse projeto, é como se tivesse dedicado, entendeu? Algo dela pra mim. Isso daí eu acho que é mais precioso do que tudo. A música que eu mais gosto, o cantor que eu mais gosto, onde ele nasceu e viveu, com a rua dele. Tudo num desenho só, né? A cultura lowrider, pra mim, é a minha vida. Eu não consigo fazer as minhas coisas sem pensar que eu tenho que fazer meu carro. Eu penso que eu quero sair com meu carro, com meus cachorros. Ver meus amigos do lowrider e sair com o meu carro, assim, é o meu hobby e meu prazer, porque eu já tenho outras lutas, né? Então o lowrider me ajuda a não pensar nas coisas ruins que acontecem no dia a dia. Então o lowrider me ajuda em tudo. Teve alguma coisa que eu não perguntei pra você, que você gostaria de falar, que você acha que é importante passar pra quem for assistir o documentário? Cara, eu não sei não, mano. Fala pros caras assistir e curtir essa parada aí que é da hora. Cultura lowrider pra vida. Não é não?